todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Gente querida, gente amada, de volta com mais um programa Ecclesia Domini. Que alegria tê-lo. Obrigado a você que está sempre nos acompanhando através da TV Web Mãe das Dores, né? Aqui de Juazeiro do Norte, mas depois nós vamos passar também na TV, na página, né, Luciano? Na página da nossa paróquia, Nossa Senhora das Dores, em Assaré. Pois bem, eu sou o Padre Paulo, evangelista, e lhe digo, seja muito bem-vindo para mais um encontro conosco como igreja, Ecclesia Domini, a igreja do Senhor. Como igreja nos reunamos e nos unamos em oração. Rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus de amor e de bondade infinita, nesse instante nós queremos nos colocar diante da Tua presença. Senhor, antes de mais nada, numa atitude de gratidão, louvando-Te e bendizendo, porque sois um Deus imensamente amoroso, porque sois um Deus amor na essência e misericórdia no modo de agir, porque pensaste em nós, porque desejaste-nos e porque nos deste a possibilidade de vir a existir, porque fizeste-nos com tuas mãos sagradas, porque soprastes em nossas narinas um sopro de vida. Obrigado, Senhor, porque tens mantido no tempo e no espaço a nossa vida, porque dia após outro, a cada manhã, o Senhor sopra outra vez em nós o sopro de vida, nos torna seres viventes, nos dá a possibilidade de renascer com toda a criação. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar, de reconstruir-se, de converter-se. Obrigado, Senhor, porque no intuito de amor profundo pela humanidade, Tu desceste a nossa condução e no seio virginal de Maria assumiste a nossa natureza. E ainda, no mistério de um amor que não tem limites, mas que doa-se inteiramente, tomaste sobre si as nossas dores e com tuas chagas saraste as nossas feridas. Obrigado, Senhor, porque nos deixaste a Tua igreja, nossa mãe, como instrumento do Teu amor a espalhar a salvação no mundo inteiro. Obrigado, Senhor, pela vida de tantos homens, de tantas mulheres que receberam a fé da igreja, que assimilaram, a amaram, viveram, que doaram as suas vidas por causa de sua fé. Obrigado, Senhor, pelo testemunho de tantos santos. Obrigado, Senhor, pela vida de tantos sacerdotes que nos lugares mais recônditos Tu utilizaste para ser instrumento vosso. Obrigado, Senhor, pela vida do Padre Cícero,
que entre nós foi um instrumento da graça, da bondade de Deus, do cuidado de Deus para com pobres, para com sofridos, com o povo nordestino. Bendito sejais, Senhor, porque hoje, de novo, Tu nos chamas a viver a santidade, a amar-Te acima de tudo e a amar-Te nos nossos irmãos. Bendito sejais, a vós nosso louvor, a nossa gratidão. Amém. Amém. Gratidão a Deus por esses nossos encontros. Esse já é o nosso terceiro programa Ecclesia Domini. Gratidão a você que nos acompanha, que tem compartilhado os nossos vídeos, que tem mandado as suas dúvidas, os seus comentários. Não se preocupe que daqui a pouco a gente vai aos poucos tirando as dúvidas de vocês. Tá bom, amados? Bom, nós estamos falando sobre os dogmas marianos. Lembramos que falamos no nosso primeiro encontro sobre o dogma da Imaculada Conceição. Ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Programa passado, nós falamos um pouco sobre o dogma da maternidade divina, Santa Maria, Mãe de Deus. E explicamos que Maria é Mãe de Deus no sentido de que ela concebeu, deu a vida, a carne, perdão, ao Verbo eterno de Deus que se fez homem no seu ventre. E hoje nós queremos falar sobre um outro dogma, importantíssimo também sobre Nossa Senhora, que é o dogma da virgindade perpétua de Maria. Pois bem, vamos ver o que nos diz a Igreja, através do Catecismo da Igreja Católica. Aquele livrinho amarelo que apresentei para vocês, que traz o resumo dos conteúdos principais de nossa fé. Pois bem, no número 499, o Catecismo afirma: o aprofundamento de sua maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. O que diz o dogma sobre a virgindade de Maria? Que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Bom, que Maria foi virgem antes, parece-me que não existe muita dificuldade das pessoas entenderem isso. Uma vez que nós olhando, por exemplo, o profeta Isaías, ele mesmo vai dizer, a comunidade pede um sinal da parte de Deus. E Deus vai dizer, já lá no Antigo Testamento, sabe? Que daria um sinal. Esse sinal, na verdade, foi lá na aliança com Davi. O sinal seria: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem. Pode uma virgem conceber? Uma virgem dá à luz? Em Maria nós contemplamos virgindade e maternidade. Como isso é possível? É a graça de Deus. Quando nós falamos sobre a virgindade de Maria, a primeira coisa que nós precisamos retomar. Vocês recordam que eu sempre falei, desde o nosso primeiro encontro, que todo dogma mariano, na verdade, ele é cristológico. A gente fala de Maria, mas aquilo que fala sobre Maria acena para Cristo. Fala sobre Cristo, aponta para Cristo. Quando nós falamos sobre a virgindade perpétua de Maria, por exemplo, a concepção de Cristo de modo virginal. Ela é virgem, mas é mãe. Nós estamos reafirmando que Cristo se fez homem, tomou a condição humana, se tornou gente como nós, como diz o apóstolo São Paulo, sendo homem em tudo, menos no pecado, através da ação do Espírito Santo. Homem nenhum teve intervenção nessa realidade. Deixa eu ler aqui para vocês um número do Catecismo da Igreja Católica, só para
reafirmar aquilo que eu estou falando. Desde as primeiras formulações da fé, a igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. 2 pontos, afirma a igreja. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen, sem a participação humana. O que nós estamos querendo dizer aqui é que quando nós falamos sobre a virgindade de Maria, nós estamos reafirmando que o mistério da encarnação acontece por obra de Deus, por graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Então, aqui nós percebemos mais uma vez que o dogma nos chama a atenção para olhar para a figura de Cristo. No número 510 do Catecismo da Igreja Católica, a Igreja vai reafirmar aquilo que fora dito por Santo Agostinho, gente. Santo Agostinho há muito tempo. Ora, o que Santo Agostinho disse? Maria permaneceu virgem, concebendo seu filho. Virgem ao dá-lo à luz. Virgem ao carregá-lo. Virgem ao alimentá-lo do seu seio. Virgem sempre. Virgem sempre. A virgindade de Maria, esta virgindade perpétua, significa uma vida toda entregue a Deus. De Maria, na sua entrega total a Deus, ela entrega seus sonhos, seus projetos, seus desejos. Ela entrega o seu corpo para que ele seja unicamente morada do Espírito de Deus. É isso. A virgindade nos convida a descobrir a pobreza evangélica, que significa o abandono nas mãos de Deus, tê-lo como única riqueza de nossa vida. Mas ao mesmo tempo, vocês lembram, eu acabei de dizer, que a virgindade de Maria nos convida também a perceber que ela foi toda do Espírito Santo. Atenção, querido, você quando foi batizado, também tornou-se a morada do Espírito Santo. São Paulo vai nos dizer exatamente isso. Quando nós fomos batizados, o Espírito Santo desceu sobre nós, ele fez de nós a sua morada, e ele vai dizer: acaso não sabeis que os vossos membros são templo, casa, morada do Espírito Santo? E por isso não deveis submeter os vossos corpos à realidade pecaminosa. Então, quando nós fomos batizados, nós nos tornamos morada do Espírito Santo. Mas atenção, essa morada do Espírito Santo não é uma morada simplesmente espiritual, é também corporal. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus habita, nesse templo vivo que somos nós. Somos nós a sua morada, a sua casa. Por isso que a igreja nos chama a atenção para o cuidado do corpo. O nosso corpo é a casa de Deus, gente. Aí tem gente que anda assim todo desmantelado. Não, padre, se apega àquilo que está no livro do Eclesiastes, capítulo 3. Tudo é vaidade. Aí a pessoa anda de todo jeito, não se cuida mais, não toma um banho, não corta as unhas, não corta o cabelo. Tem mulher que anda depois assim, quando está namorando é uma coisa, mas depois que casa vira aquele cabelo bandido. Quando não está preso, está armado. Arapuca, maior do mundo. O corpo é desleixado. Não, o teu corpo é morada de Deus, é templo do Espírito Santo. A virgindade perpétua de Maria nos convida a perceber isso, a revalorizar e descobrir que o nosso corpo é a morada de Deus. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia exatamente isso, que o corpo é o lugar da manifestação do ser, ou seja, é aqui, nesta caixa,
nesta realidade material que manifesta o que há de essencial dentro de mim. Está vendo, Luciano? Por isso, também com o mistério da encarnação, nós somos convidados a quê? A redescobrir a beleza e a grandeza do corpo. Deus quis ter corpo humano. Deus quis assumir a nossa condição humana. Então, queridos, nós reaprendemos da virgindade de Maria que a gente precisa entregar-se inteiramente a Deus. Que Deus quer usar de toda a nossa vida para ser instrumento da sua graça. Virgem antes do parto, portanto, sob a moção, a força e a graça do Espírito Santo, que ela se torna mãe de Deus, que Jesus toma a condição humana, a natureza humana vai se tornando um de nós. Virgem durante o parto, né? Durante o parto. Lógico, por exemplo, às vezes a gente escuta certos discursos que falam sobre essa questão da virgindade de Maria, que eles estão mais iluminados nos livros apócrifos, né, do que naqueles que são canônicos. Mas depois, no outro momento, quando a gente estiver falando sobre Sagrada Escritura, eu vou explicar direitinho para vocês sobre estes livros apócrifos. Mas veja, o Deus que se encarnou no seio de Maria, o Deus que a preservou da mancha do pecado original, também é o mesmo Deus que a conserva virgem sempre. Para sempre, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Esse é um convite para que nós também consagremos a nossa sexualidade e afetividade a Deus. O 6º mandamento da igreja diz, não pecar contra a castidade. Mas não pecar contra a castidade não é simplesmente, desculpa vou falar na linguagem do povo, mas não é simplesmente não fazer coisa feia, né? O menino vai confessar e diz, ai padre, eu fiz coisa feia. Bom, existe muita coisa feia na vida. Por exemplo, você desobedecer a sua mãe é uma coisa feia. Chamar um palavrão é uma coisa feia, né? Dar uma voadora nos peitos do colega porque ele pegou a sua borracha sem pedir emprestado, também é uma coisa feia. Falar da vida alheia, tem coisa mais feia do que essa? Ligar, tá fofocando, mandando no WhatsApp, tu tá sabendo, que fulano tá fazendo, é coisa feia, né? Mas eu sei que as pessoas falam coisa feia relacionada a isso. O 6º mandamento não é simplesmente uma proibição. O 6º mandamento é um convite a redescobrir a grandeza do nosso corpo, a redescobrir a grandeza da nossa sexualidade. A sexualidade é a capacidade humana de relacionar-se com outros, de estabelecer relacionamentos, né? Claro que às vezes as pessoas ligam a sexualidade simplesmente aos prazeres sexuais, mas não é isso. A sexualidade é uma coisa muito maior. A afetividade, a redescobrir que também nessa dimensão eminentemente humana, Deus se manifesta. Que você pode e deve ser santo também nas suas relações a partir da sexualidade humana. A virgindade perpétua de Maria é um convite, mais do que nunca. No mundo em que nós vivemos, em que o prazer se tornou uma norma de vida, não importa o que você faça, o importante é ter prazer, criatura, né? Aproveite o momento. E às vezes as pessoas, inclusive, desrespeitam os outros, tornam as pessoas instrumento, né? Também às vezes se torna instrumento, se deixa instrumentalizar, né? Abusa da dignidade do outro, não respeita os sentimentos dos outros, porque simplesmente quer o prazer. A virgindade perpétua de Maria é um convite de Deus a redescobrir a grandeza da sexualidade e fazer dela um instrumento também de santificação nossa. Que a Virgem Perpétua nos ensine a redescobrir a grandeza do Deus presente em nossa carne. Agora nós vamos para o intervalo maravilhoso, a gente volta já já, não perca. O zelo por tua casa me consome. Eu, Padre Cícero José, quero convidar você, devoto da Mãe das Dores, romeiros do Padre Cícero Romão,
para entrar neste grande mutirão de evangelização que é a campanha Romeiro da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão. Apresente a campanha, convide mais um para fazer parte deste grande mutirão de evangelização. É missão de todos nós. Deus chama e eu quero ouvir a sua voz. Participe! Os romeiros com chapéu na mão, aqui no santuário fazem sua oração. Roga pelos pecadores dessa terra, roga pelo povo que em seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será Maria, Maria. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Ótimo, queridos, de volta com o nosso programa Ecclesia Domini, a Igreja do Senhor. Nós estamos tratando hoje sobre a virgindade perpétua de Maria. E eu tenho uma pergunta aqui bem pertinente que foi mandada por Maria Vanderleia Xavier, de Natal, Rio Grande do Norte. Veio de longe, mas a internet aproxima tudo, né? É ótimo, igreja. Se Maria é virgem perpétua, como se explica os textos do Novo Testamento que mencionam os irmãos de Jesus? Pergunta boa, porque depois chegam os nossos irmãos, né, separados, com certas indagações nesse sentido. De fato, nós encontramos mais de uma vez na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, momentos em que se diz irmãos de Jesus. Por exemplo, Jesus estava pregando muito, né? Passando muito tempo pregando, não tinha mais nem tempo de descansar, de comer, de nada, e a sua família foi lá para buscá-lo. Então alguém chegou e disse: Jesus, eis que tua mãe e teus irmãos estão aí fora à tua procura. Não é virgem perpétua? E os irmãos de Jesus? Há um outro momento também que Jesus está pregando e as pessoas não acreditam, diz: não é ele o filho de carpinteiro? E nós não conhecemos os seus irmãos, não são fulano, cicrano, beltrano, suas irmãs não moram aqui conosco, mas outros irmãos. Crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, e o trovejo foi grande. Então não é isso, gente. Como explicar esse negócio de irmãos de Jesus? A gente pode começar olhando o Antigo Testamento. Nós temos na segunda parte do Gênesis, a partir do capítulo 12, nós vamos estudar um pouquinho sobre a história do primeiro dos patriarcas, Abraão. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Abraão tinha esse sobrinho chamado Ló. Houve um momento em que os dois trabalhavam com ovelhas, que se estranharam os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Começaram uma briga, né? E então Abraão chamou Ló e disse: olhe, não convém que seja assim, vamos assim separar os espaços, cada um vai para um canto, porque não convém que nós que somos irmãos estejamos com essas confusões desnecessárias. Irmãos de onde? Na verdade, Ló era sobrinho de Abraão. Para o povo antigo não havia termos sobrinho, tio. Foi parente próximo, chamava de irmãos. Então, na verdade, os irmãos de Jesus, que a Sagrada Escritura fala, são familiares próximos de Jesus, primos, conhecidos, há inclusive entre os apóstolos alguns que eram familiares de Jesus. Veja,
Não, aqui, essa expressão não quer significar que Maria tenha tido outros filhos. Não. Na verdade, significa esta aproximação familiar. Então, tire de sua cabeça. Tire de sua cabeça. Não pense que essa expressão, irmãos de Jesus, significa dizer que Nossa Senhora tenha tido outros filhos. Não é isso que quer dizer. Não é isso que fala o Novo Testamento. Quem afirma isso está desprovido do conhecimento do contexto em que fora escrito o texto sagrado. Atenção, para todo texto existe um contexto. Para tudo que é escrito, existe uma realidade concreta que o conduz a escrever sobre aquilo. Outro dia, por exemplo, no início do ano, nós tivemos aquela desgraça em Mariana, né? E depois eu escrevi um poemazinho e eu coloquei lá na internet, né, no nosso Instagram, que eu exatamente falava que via um vale de lama, um vale de sofrimento, queria vê-lo de outro modo, né? Então, se a pessoa não consegue descobrir em que contexto eu escrevi, daqui a uns anos ela não vai entender o que eu estou querendo dizer com aquele texto, não é assim? Pois do mesmo modo é na Sagrada Escritura, amados. Aquilo que está escrito tem um contexto. Esse era o contexto. Não existia primo, não existia sobrinho, não existia cunhado. Foi da família, é irmãos. Não necessariamente Nossa Senhora teve outros filhos. Tá bom? Compreendido? Compreendido. Eu sei que vocês entendem, bem facinho. Agora nós vamos para o nosso momento importantíssimo, que é aquele instante em que nós vamos sabendo sobre as notícias da igreja, acompanhando a igreja, tá bom? Notícias da igreja, a gente volta já. Vaticano. Não se trata apenas de migrantes. Esse é o tema da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2019, divulgada nesta segunda-feira, dia 27 de maio. No texto, o pontífice ressalta que, abre aspas, os conflitos violentos, verdadeiras e próprias guerras não cessam de dilacerar a humanidade. Sucedem-se injustiças e discriminações. Tribula-se para superar os desequilíbrios econômicos e sociais, de ordem local ou global. E quem sofre as consequências de tudo isso são, sobretudo, os mais pobres e desfavorecidos. Fecha aspas, ressaltou Francisco. CNBB. O Conselho Episcopal Pastoral, CONCEP, esteve reunido em Brasília, no Distrito Federal, no primeiro encontro da nova gestão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O Conselho é composto pela presidência da conferência e pelos 12 presidentes das comissões episcopais. Os bispos realizaram uma sessão especial de trabalhos, na qual foram apresentadas as primeiras impressões e as informações recebidas da presidência anterior. Diocese de Crato. Sempre em grupos, nunca sozinhos. Assim foi realizada mais uma edição da Jornada Diocesana da Juventude, JDJ 2019, neste domingo, dia 26 de maio. O destino foi a paróquia Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Farias Brito, onde aconteceram visitas às famílias, momentos de oração e de catequese, tudo sob a condução dos próprios jovens. Inspirados pelo tema, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, passagem retirada do Evangelho de São Lucas e tema da Jornada Mundial da Juventude. Segundo a organização, 625 jovens participaram do momento. Muito bem, amados, esse é o nosso programa Ecclesia Domini, a Igreja do Senhor. Eu vou ler só mais um pedacinho, né? Na verdade, um número do Catecismo da Igreja Católica, para a gente encerrar hoje a nossa conversa sobre o dogma da Virgindade Perpétua de Maria, que nos ajuda, de qualquer modo, ainda mais confirmar aquilo que nós já falamos. A Virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Jesus tem só um Pai,
Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu Pai, segundo a divindade. Por natureza, filho de sua mãe, segundo a humanidade. Mas propriamente filho de Deus em suas duas naturezas. Ou seja, na figura, na pessoa de Jesus, nós contemplamos a natureza humana e a natureza divina. A divina sempre existente e a humana assumida a partir do mistério da encarnação, do seio virginal de Maria. Maria consagrou-se inteiramente a Deus. O que você precisa consagrar ao Senhor? Quais as realidades que você deseja hoje entregar para que Deus faça delas um instrumento também de sua salvação para o mundo? A tua família pode ser um grande instrumento que Deus quer utilizar para salvar outras famílias. Os dons que você tem, as aptidões, as virtudes, tudo que Deus dá para ser colocado a serviço dos outros. Como Maria, que a gente aprenda também a consagrar-se inteiramente ao Senhor. Queridos, gostaria de corrigir, Luciano, a informação que eu falei no início eu falei de Mariana, mas na verdade foi Brumadinho. Mariana foi o ano passado, Ano passado, ano atrasado, Enfim, faz pouco tempo também que infelizmente a gente passou pela mesma experiência de ver tantas pessoas sofridas, tantos irmãos nossos passando por experiências tão dolorosas. E gostaria também de dizer para você que está mandando dúvidas: ei, padre, o senhor disse que mandasse as dúvidas, rapaz, mas o senhor não me respondeu a pergunta ainda. Não se preocupe, suas perguntas serão respondidas. Devagarzinho a gente vai selecionando aquelas que são mais pertinentes e nós vamos respondendo a cada programa. Você não pode perder, porque no momento ou outro a tua pergunta será respondida. Outra coisa, eu ainda tenho outras perguntas para fazer. Manda aí, vamos dar trabalho, que os meninos que fazem parte da edição vão trabalhar um bocado. E assim nós vamos construindo juntos essa igreja do Senhor, essa Ecclesia Domini. Somos todos nós que construímos a igreja, conhecendo-a, amando-a e divulgando. Já sabe, nós temos um compromisso. Você não pode perder o programa. Outra coisa, você tem que compartilhar os vídeos e convidar outras pessoas para também assistirem, Você e também ainda mais mandar as suas dúvidas, de modo que a gente vai juntos vamos construindo o nosso programa. Mas eu quero fazer um convite especial a você. Você, romeiro da Mãe de Deus, você, romeira do Padre Cícero, tem um convite especial para você. Padre, eu gostaria tanto de ajudar esse programa, ajudar aí na evangelização na Basílica Nossa Senhora das Dores, porque eu tenho um carinho imenso por meu Padre Cícero, por Nossa Senhora das Dores, por essa terra que para o romeiro acaba se tornando uma Roma do sertão, Para nós um lugar de experiência de Deus. É fácil, criatura, você se cadastra na nossa campanha, a campanha Romeiro da Mãe de Deus e Romeiro do Padre Cícero, Mãe das Dores e do Padre Cícero. Como é que eu faço para eu me cadastrar? Bem facinho, você pode ligar no número 88 3572 3859. 3572 3859. Ou pelo WhatsApp 889 9856 3960. Repito, 889 9856 3960. Ou ainda pelo site mãedasdoresjuazeiro.com. O nosso programa estará sendo sempre apresentado nas quartas-feiras, 10 horas da manhã, e reprisado às 16. E também nós vamos agora começar a reprisá-lo na sexta-feira, às 11 da manhã, através da fanpage da paróquia Nossa Senhora das Dores do Assaré, onde eu trabalho como pároco da cidade, tá bom? Para que outras pessoas
possam ver e também estudar um pouco mais de sua fé. Amém? Ótimo, maravilhoso. Você que também tem uma empresa, quiser divulgar nosso programa, fique à vontade. Assim você vai ajudando também na evangelização. E ainda tem um espaço, porque quantas pessoas não vão assistir esse programa, né? As visualizações são muitas, então aproveite, não perca tempo. Então, queridos, estamos chegando ao término de mais um programa. Dizer da nossa felicidade de sempre estar com vocês, de partilhar um pouco do tesouro inesgotável que é o depósito de nossa fé. Como sempre, vamos encerrar esse nosso encontro suplicando a proteção da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Hoje para sempre nos consagramos a vós, como vossos filhos e servos. Consagramo-vos a nossa alma, o nosso corpo e tudo que nos pertence. Abençoa a nossa família, os nossos trabalhos, os nossos haveres, para que Deus fosse tudo em vós. Ainda não descobriu a beleza de ser o seu próprio corpo, a morada de Deus, o templo do Espírito. Suplicar a Virgem Maria a tua intercessão pelos casais que fizeram do seu próprio corpo a viver de modo certo a nossa sexualidade, a descobrir esta realidade que nos põe em relação com outros, que nos dá a possibilidade de abrir-se a outro ser. Sede nossa protetora, nosso guia, sede nossa mãe. Queremos terminar esse momento cantando a voz essa nossa consagração. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Queridos, não falte o próximo programa, estaremos tratando sobre a Assunção de Maria. Um cheiro, Deus abençoe a todos.